Oi, pessoal. Vamos a mais um podcast. Hoje eu estou aqui em substituição à professora Claudine e vamos conversar um pouquinho sobre o ENAM, né? O Exame Nacional da Magistratura. E temos aqui o nosso convidado, é o nosso professor Wagner Antônio de Souza. Ele é nosso professor de Direito Processual Penal e Direito Penal. Também é magistrado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e atualmente ele tem a titularidade da 2ª Vara Criminal de Taguatinga. Professor Wagner, muito obrigado pela presença do senhor nesse bate-papo aqui. Nós vamos conversar sobre esse Exame Nacional da Magistratura. Mas antes da gente adentrar, eu queria saber do senhor qual foi a trajetória até chegar a magistrado, né? A trajetória de estudos, que todo mundo tem uma trajetória e elas são sempre bem interessantes e muito bonitas na sua essência. Bom dia a todos, né? Professor Adalberto, é uma honra, né, estar aqui participando desse bate-papo com vocês, com a instituição, e falar um pouquinho sobre a minha carreira, né, a carreira pública. Eu acho que até tem muita ligação com a própria essência do Uniprocesso, né? Que é essa visão voltada para concurso público. Então, eu sou de uma família muito humilde, do interior do estado de Goiás. Então, quando a gente veio para cá, a minha ideia sempre foi carreira pública, né? Então, desde quando lá do 2º grau, do início do meu curso de Direito, a minha visão sempre foi para fazer concurso público. Então, eu sou um concurseiro nato mesmo, assim, minha carreira sempre foi de concurso público. Para você ter uma ideia, professor Alberto, agora, dia 2 de abril, completam 32 anos de serviço público. Né? 32 anos de serviço público. E eu iniciei... Começou com 15 anos. Se pudesse, né? Mas 32 anos e eu iniciei sempre no Poder Judiciário. Né? Eu fui auxiliar judiciário no Superior Tribunal Militar, lá em 92, foi minha primeira exercício de cargo público, né? Aí em 94 eu já estava na faculdade de Direito, passei para técnico judiciário do TJDF, né? Aí depois que eu me formei em 95, eu sou daquela primeira turma que fez o exame da ordem, né? Foi a primeira turma lá que fez o exame da ordem. Eu fiz o exame da ordem, mas nunca advoguei. Paradoxo aí, né? Nunca advoguei, porque sempre foi incompatível. E aí, depois que eu me formei em 95, logo em seguida veio o concurso do TJDF para analista. E eu fiz, passei para analista judiciário, continuei no mesmo local, na 1ª Vara Criminal de Taguatinga, né? Continuei ali como analista judiciário. E aí eu saí um tempo do TJ, foi no período que, de 99 a 2004, eu exerci o cargo de promotor de justiça do estado de Goiás. Fiquei ali por 5 anos. E aí sim, eu retornei ao TJ como magistrado em 2004. Agora, dia 15 de abril, agora, completo 20 anos de magistratura. Parabéns, né? Professor. Tá certo? Parabéns. É muito comum, né, essas pessoas que focam numa carreira pública fazer galgar esses cargos, né? Começar a estudar e ocupa um cargo, depois troca para outro, até chegar a um que efetivamente tem um foco, né? De fato, é muito comum, até porque quando ainda mais se você ingressa dentro do Poder Judiciário, né, e você começa a ver a matéria, a ter contato ali com os magistrados, então isso vai incentivando a você também a trilhar esse mesmo caminho, né? Então nós temos vários exemplos de ex-servidores do próprio TJDF, né, fora de que vem de outros estados que também são servidores, né, que galgaram isso aí, começaram lá de técnico, analista, né, e até chegar como magistrado. Bom, agora a gente indo para o nosso tópico, né, esse Exame Nacional da Magistratura, qual seria o objetivo da Escola Nacional de Formação, ENFAM, e do Conselho Nacional de Justiça em criar esse exame? Veja, a gente tem que partir da perspectiva ali da palavra do próprio ministro, presidente do STF, que é presidente do CNJ, né, o Barroso. Então foi uma das primeiras providências que o ministro Barroso tomou, né? Ele já tinha falado antes de ser presidente, que era a ideia dele, que era implementar, né, esse exame aqui. E a ideia, né, do exame é justamente democratizar
a participação dos candidatos e mais, dá uma maior uniformidade de tratamento na seleção desses candidatos. E a ideia também, nas palavras, e até tem também na resolução número 7 da IPHAN, né, que seria, no caso, de possibilitar uma maior participação de minorias, como negros, indígenas, né, e também pessoas com deficiências. Tanto é que agora, mais recentemente, agora no final de fevereiro, há também a notícia, né, que foi dada, de que o CNJ, juntamente com a FGV, que vai ser a instituição encarregada de fazer esse exame, deles para aquelas pessoas que serão... Na reportagem fala que seria para indígenas e negros. Eu acredito também que deve abarcar as pessoas de portadores de necessidades especiais. Essas pessoas que passarem no ENAM, né, a ideia deles é que seja fomentada uma bolsa para que nesse período de validade do ENAM eles possam estudar e efetivamente galgar e ingressar no Poder Judiciário. A validade vai ser 2 anos, prorrogável automaticamente por mais 2, né? Isso, então, né? Aquele que conseguiu o conteúdo mínimo, né? A quantidade mínima vai poder ficar 2 anos, ou prorrogável mais 2 anos de forma automática, prestando concurso para a magistratura. Né? Perfeito, né? Então, se a gente fazer... pode conversar com qualquer pessoa que foi aprovada no concurso público, né? Uma média de estudo mesmo, que a gente aí de 2 a 5 anos, é o tempo médio que a gente vem para conseguir lograr êxito na aprovação em um concurso da magistratura. Né? Então, foi sábia essa decisão do CNJ de colocar que esse certificado de aprovação do ENAM ele tem validade por 2 anos, né? Prorrogáveis de forma automática por mais 2. Né? Ou seja, o candidato que for aprovado nesse primeiro exame, né, terá aí 4 anos para poder ingressar no concurso público. Então, é um prazo razoável de estudo, né? Então, essa medida aí foi bem salutar. Porque inicialmente estava previsto que era só 2 anos, mas aí quando veio a resolução do IPHAN, já colocaram que seria prorrogáveis por mais 2 anos de forma automática, né? Muito boa a iniciativa. O senhor acha que vale a pena, por exemplo, a gente conversa com alguns alunos e tem alguns alunos que eles falam assim, não, olha, eu foco numa carreira de segurança pública, outros falam, eu foco no Ministério Público. Para esses alunos, vale também a pena fazer esse exame? Olha, aí é uma questão muito individual, né? E o objetivo do ENAM, né, é justamente tentar separar essas pessoas que atiram para todos os lados, para tentar focar com aquelas pessoas que seriam mais vocacionadas para a magistratura. Né? Aí vão ter pessoas que, por questão de necessidade, e aqui no DF é diferente. Aqui no DF, a gente tem o privilégio de poder focar em várias carreiras ao mesmo tempo, porque tem muitos concursos, a locomoção é fácil de se fazer, né? Agora, para outros estados, é mais difícil. Mas eu, na minha concepção, né, eu entendo que para determinadas carreiras em si, né, por exemplo, para delegado, Ministério Público, Defensoria Pública, desse eu acho que o mais próximo que chegar assim, em termos de disciplina seria o de delegado. O foco do Ministério Público e Defensoria Pública, eles vão dar enfoque em outras disciplinas. Então, eu não sei se valeria a pena de você participar do ENAM e depois você deixar o ENAM aprovado e deixar ele em segundo plano. Só se você fizer o inverso, aí eu acho que vale a pena. Se o seu foco principal for a magistratura, né? Então você já faz para o ENAM, foca nessas disciplinas ali do concurso, para depois ter esses outros, aí eu acho que vale a pena. O contrário, eu acho que não. Se você tá focado mais para a segurança pública, por exemplo, se você vier para o ENAM, você pode ter um pouco de frustração. Mas ele é um bom teste para quem está interessado em galgar um cargo privativo para bacharel em Direito, né? Ele é um dos primeiros testes assim para ver, eu estou realmente começando a me preparar ou o que eu preciso para o futuro, não é verdade?
Com certeza, Roberto. A gente é o primeiro exame que nós vamos ter, mas é um teste muito válido para você saber, até você vai poder potencializar a nível de Brasil, né? O simples fato de você conseguir a aprovação, isso é estimulante, né? No sentido de que, olha, eu estou no caminho certo, eu estou preparado, né? Eu tenho possibilidades de alcançar esses cargos que eu estou almejando. Então, eu vejo nesse sentido de que é muito importante esses alunos de fazer o concurso. Eu vou fazer até um paralelo, né? Claro que com as devidas proporções, no sentido de que sempre a gente fala, olha, alunos, mesmo que você não queira advogar, você faz o exame de ordem. Sim, verdade. Né? Pô, é o primeiro passo. Você que está formado, né? Mesmo que a princípio não esteja visando a magistratura, faça o ENAM. Né? Faça o ENAM, porque eu acho que vai ser o primeiro passo de você ingressar em qualquer carreira jurídica. Né? Eu tenho esse viés. Não que você fica atirando, mas se você fizer o ENAM, né, aquilo ali vai ser o estímulo para que você possa ingressar em qualquer outra carreira jurídica. Inclusive, o senhor falou uma coisa interessante. O ENAM ele não vai afastar os demais requisitos para o ingresso na magistratura, né? Como, por exemplo, o tempo de prática jurídica. Né? E, inclusive, eu conheço alguns candidatos que acabam tendo uma certa dificuldade para obter esse tempo, porque eles se tornam bacharéis em direito, mas têm como foco a carreira pública, então não vão advogar. Acabam fazendo o exame da ordem, se tornando advogados, mas não vão advogar em si. Inclusive, aqui no Uniprocessos, nós temos um sistema, o núcleo de prática jurídica, às vezes absorve advogados que são nossos ex-alunos, que começam a trabalhar em parceria com o núcleo de prática já para obter esse período, esse interstício de prática jurídica, para poder, né, se candidatar às magistraturas, que é importante, né? Eu preciso daquele tempo de experiência, né? E muitas vezes a pessoa não tem nem onde obter, né? É verdade. Já respondendo aí de forma direta, mas quero fazer uns comentários, porque todos os candidatos, né, a concurso público, todas as vezes que vem uma exigência, né, fala, poxa, logo na minha vez, agora que foi colocado isso, só para atrapalhar. Mas isso é um processo natural, né? Para vocês terem ideia, né, quando eu fiz a prova para promotor de justiça, lá em 98, 99, não exigia prática nenhuma para promotor de justiça. Verdade. Né? Não exigia. Tanto é que eu não tinha, quando eu passei, não tinha os 2 anos, nem 2 anos de prática como analista. Quando eu fiz para magistratura, a nível nacional, não exigia os 3 anos de prática, porque isso aí foi na emenda 45 de 2004, né? Aqui no DF exigia 2 anos, porque a nossa lei de organização judiciária previa isso, os 2 anos, o TJF tinha. Né? E aí veio então em 2004 e colocou essa exigência aí de 3 anos. Então foi uma chiadeira também, como que eu vou conseguir? E aí a iniciativa muito boa do Uniprocesso, porque muitas vezes a pessoa se forma, né? Não tem essa prática, né? Tem a OAB, mas não advoga efetivamente, e isso é uma oportunidade, né? Você precisa de ter vários cargos agora, né? Promotor, às vezes defensores, então delegados tá começando a exigir também, né, a questão de práticas, né? Então é importantíssimo. E com relação ao ENAM, em nada muda dos requisitos para o ingresso da magistratura. Na realidade, o ENAM ele vai ser uma fase preliminar da magistratura, né? Todas as outras demais fases, né, que a magistratura é composta basicamente de 3 fases, né? Uma primeira fase de prova objetiva, vai continuar tendo na magistratura. Aí vem a segunda fase, que é prova de sentença com questões subjetivas. E a terceira fase, que seria a fase oral. E
E aí, a inscrição definitiva que é feita na magistratura, ela é feita depois de você ser aprovado na prova de sentença e na prova, nas questões subjetivas. É nesse momento, entre essa prova e a prova oral, que se faz a inscrição definitiva. É nessa inscrição definitiva que é exigida a prática de 3 anos. Sim. Tá? Então você pode se inscrever inicialmente, né, que os concursos demoram 1 ano e meio ali, e a exigência dos 3 anos é lá na inscrição definitiva, tá? Que se dá depois da aprovação na prova da prova subjetiva e na prova de sentença. Já aqui para o ENAM, né, qual que é o requisito do ENAM? Que seja formado. Né? Tem que ter concluído o curso na data da inscrição. Tá? Então, vai ser exclusivo para os bacharéis. Para os bacharéis. Inclusive, no edital é bem claro nesse sentido, que fala que no momento da inscrição você tem que ter declarado que já concluiu o curso superior, já é bacharel, né? Já concluiu. E caso você seja aprovado, quando sair o resultado preliminar, você terá o prazo de 2 dias para enviar a documentação que comprova que você... Então, eles só vão emitir o seu certificado ali de aprovação se efetivamente você comprovar que na época, na data da inscrição, né? Quando você fez a inscrição, você já tinha o curso de Direito, bacharel em Direito. Qual vai ser a periodicidade desse exame? Olha, fala-se na resolução 7 do IFAM que ao menos uma vez ao ano, né? Fala que ao menos uma vez, mas que o ideal seriam 2. Então eu acredito que eles vão buscar o ideal, né? Sim. Eu acredito que a prova agora desse exame, né, já vai ser agora dia 14, né? Em maio, final de maio, ele já sai o resultado definitivo. Acredito eu que no segundo semestre, né, agosto, ali, finalzinho de agosto, deva sair o segundo exame. E quando que os concursos para a magistratura vão começar a exigir? Porque tem que ter um tempo, né, para começarem a exigir, né? Tem sim, tanto que quando foi criada a ENAM, foi determinado que todos os tribunais postergassem o início de abertura do concurso, da inscrição, até ser realizado o ENAM. Então, hoje, nós não temos nenhum concurso de magistratura que teve inscrições depois de dezembro. E está só aguardando para realizar o ENAM, né? E aí, só posteriormente, acredito que no segundo semestre nós vamos ter vários concursos. Inclusive, vai ter um represamento aí de concurso, vai chegar uma hora que vão ter uma incidência de concurso para a magistratura maior, né? Sim. Imagine, né? A gente não sabe como que vai ser o nível de aprovação, porque só vai poder participar dos concursos quem for aprovado, né? E se essa aprovação não for tão grande a ponto de haver uma demanda competitiva nesses concursos, então vai se fazer um concurso, logo vai ter que abrir outros concursos, né? Então acho que nesse período agora, né, vai ocorrer a abertura de vários concursos. Inclusive, eu posso falar que o TJDF ele está propenso aí de logo também sair um novo concurso, né? Nós tivemos um concurso recente, eram 30 vagas, foram aprovados 22, né? Mas já temos outra abertura de vagas. Eu acredito que nesse ano, aí, no segundo semestre, deve ter saído também um concurso da magistratura. O concurso, especialmente o concurso da magistratura, tem essa característica, né? Eu costumo falar nas salas de aula que num concurso da magistratura o candidato ele concorre com ele mesmo, né? É ele e a banca. Ele e a banca, né? Porque é muito comum que não preencham as vagas. Você acha que o ENAM vai mudar essa realidade ou não? Olha, a expectativa é que mude, né? Porque, como eu disse lá no início, a ideia é que esse ENAM traga aquelas pessoas que estarão então mais vocacionadas para a magistratura. Então, se você pega apenas, se vão escrever somente aquelas pessoas que têm mais vocação, né, que têm uma visão maior da magistratura, então o ideal, o esperado
é de que essas pessoas teriam uma maior facilidade de conseguir a aprovação no concurso da magistratura, que vão ter de forma subsequente. Então, eu acredito que o índice de aprovação nos concursos tende a aumentar, né? Porque você já fez uma pré-seleção. Então, aqueles que efetivamente vão escrever, eles já estão com um nível mais elevado, já fez uma passagem dessa primeira etapa. Então, eu acredito que é bem possível que nós tenhamos aí um maior número de aprovação, que não fique vagas sobrando em concurso, que as vagas que forem dispostas sejam efetivamente preenchidas. E acaba criando um fator psicológico, né? Ele passou já pela primeira etapa, né? Em que pese os concursos devem manter as 4 fases, né? Prova objetiva, sentença, oral e títulos, né? Sim. Continua da mesma forma, né? Continua. Aí a gente também não sabe, né, como que vai ser essa prova objetiva já do concurso, porque já teve uma prova pré-qualificada aqui, de pré-qualificação, né? Aí a gente tem que esperar se vai vir no mesmo nível das outras, se vai dificultar um pouco, se o estilo de questões vão ser mudadas também, né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que observar, né, esse primeiro ENAM e os próximos concursos que serão realizados, né? Então, eu acho muito importante a gente observar como vai ser o desempenho dessa primeira avaliação aqui. E a conformação da prova em si, né? A Fundação Getúlio Vargas, está todo mundo um pouco atirando no escuro, mas vendo o estilo de questões da Fundação Getúlio Vargas, mas precisa pelo menos do primeiro para ver ali mais ou menos como vai ser o exame, para até analisar os próximos. Sim. Aqui no Uniprocesso recebemos muito contato de ex-alunos ou outros alunos que fizeram cursinhos aqui, que estão perguntando se a gente não vai abrir um cursinho preparatório para esse exame nacional. A professora Claudine falou que está estudando a possibilidade de abertura, né? Já por conta do contato que vários ex-alunos estão falando, eu quero me preparar e vocês não vão fazer um cursinho de revisão, né? E ela até optou em, não, vamos primeiro ver como que vai ser a prova para estruturar um curso que seja, que dê uma orientação efetiva, né? E abordando, ele não deve mudar a conformação dos concursos, né? Mas vai mudar um pouco a ótica dos concursos para a magistratura, não vai? Com certeza, Adalberto. Vai mudar. E assim, a própria ideia dessa primeira fase é que ela não seja uma fase de aplicação ou de decoreba, né? Mais de uma vez, o ministro Barroso ele fala que a ideia da prova é de colocar como situações concretas ali, situações hipotéticas, para que aquele candidato pudesse resolver tendo a visão do juiz, né? Então, é por isso que eu estou curioso de como vai ser, né, o estilo das questões da FGV. Com o que eles vão elaborar. Eu acredito que vai ser no estilo de colocar situações hipotéticas e perguntar dali, você como juiz, como que você tomaria a decisão, né? Eu acho que esse é a ótica que vai ter dessa prova. Sim. Com relação ao conteúdo da prova, né? Eu olhando aqui a estrutura da prova, uma prova de 80 questões, né? Distribuídas, e eu enxerguei uma coisa aqui, né? Eu tenho direito constitucional, com as vertentes constitucionais que podem ter, né? A parte de constitucional tributário, constitucional, processual penal, constitucional e etc. Administrativo, a parte constitucional o maior peso, né? 16 questões de 80. Administrativo com 10 questões.
Noções gerais de direito e formação humanística, 6 questões, que também não é uma coisa muito antiga nos concursos da magistratura. Não, né? Eles vieram sendo introduzidos ao longo do tempo, né? A necessidade de uma... A própria resolução 75 do CNJ já exigia que nessa primeira fase do concurso tivesse essa matéria. Né? Então já era cobrada essa disciplina. O senhor, como magistrado, acha importante essa formação humanística? Sim. Temos que ter, né? Porque no momento da análise ali, muitas das vezes não é só a letra fria da lei que a gente tem que ter essa visão mais ampla. Então acho importantíssimo de ser cobrado. Nós como estudantes, né, isso é inerente a qualquer tipo de estudante. Lá no início a gente acha essa matéria chata, não sei o quê, mas para formação e que ajuda na formação como ser humano também. Então eu acho de muito relevante mesmo de ser cobrado, né? Eu sou adepto de que deve ser cobrado realmente. O magistrado não é uma máquina, não né? É justo. Não é uma máquina, então ele tem que ter essa sensibilidade, muitas vezes é fundamental, né? Perfeito. Também continuando, direitos humanos, mais uma vez, tem uma formação humanística e depois repete direitos humanos com 6 questões. Processo civil 12, direito civil 12, empresarial 6 e direito penal 12 questões, né? Curioso que não tem o processo penal como uma área de concentração de questões, né? E de fato, assim, eu até como professor de processo penal, né, eu fico até triste de não ter, mas compreendo, né? Compreendo porque o processo penal, ele, assim como o processo trabalhista, o direito trabalhista, o processo tributário, né? Ele é muito mais específico, assim. O processo civil, né, tá aí, mas é o processo civil que ele vai lastrear todos os demais ramos do processo, pelo menos na minha visão. Então, se você tem uma ideia muito boa do processo civil, depois você consegue compreender, né, a processualística penal, trabalhista. Então, de fato, né, não tem um processo penal, e aí, né, se a gente pegar lá a resolução inicial, só falava de direito constitucional, não mencionava processo penal, trabalhista. Aí na resolução 7 do EFAM, que eles desdobraram, dentro de constitucional, você vai ter alguns aspectos, e vai ter. Você pode ter certeza que 2 questões ali, acredito eu, né, de princípios processuais, constitucionais, penais, né, dentro dessa disciplina. Como também vai ter direitos sociais, direito de trabalho e direito tributário. Mas dentro aquilo que só está dentro da Constituição. Né? Eu não vou estudar inquérito policial, não vou estudar a competência, eu posso até estudar. Veja, eu posso estudar a parte de competência na esfera processual, porque está lá no 109 da Constituição. Sim. Né? A ação penal privada, a ação penal pública, eu posso estudar porque está dentro da Constituição. Então, ainda assim, é um leque muito grande que ainda tem para ser cobrado. Né? É claro que eu não vou estudar procedimento, né? Procedimento do júri, mas eu tenho que saber a competência do tribunal do júri. Então, eu entendo que... A questão principiológica cada vez é mais importante, né? Nós temos hoje a abordagem principiológica do direito, ela cada vez mais incidente em todos os ramos, inclusive no processual penal, né? Perfeito. Bom, princípio, né? É a base ali, é daí que a gente vai extrair todas as nossas atuações, interpretações, nessa parte principiológica. Então, eu acho que é de grande valia, né, ter desdobrado aqui, só nesse primeiro momento traçar só essas partes principiológicas mesmo dessa disciplina. E você percebe aí, né, mais uma vez, são 80 questões, né, dessas disciplinas aqui. E também foi um aumento, né, porque a resolução inicial falava em 50. Aí era muito desproporcional, por exemplo. A área de humanística, por exemplo, tinha praticamente o mesmo tanto de processo civil, né? Então, eles alargaram, aumentaram o processo civil, né, direito administrativo, o próprio direito constitucional. Então, você fala assim, ó, se você pegar essas disciplinas, que são as disciplinas básicas, pelo menos, eu sempre
quando de concurso, para esses concursos, era a disciplina que eu mais focava, porque é a base, é direito constitucional, administrativo, né? De civil, processo civil, penal e processo penal. Né? E se você pegar novamente essas disciplinas aqui, salvo engano, essas 5 são 52 questões, 54 questões. Né? São 16 de mais da metade da prova, né? Muito mais. 24, 36. 34, 36. 52, né? 52. É quase o tanto que você precisa para você ser aprovado. Né? Esse ponto que a gente precisa falar, né, Adalberto? Que é a questão do mínimo para ser aprovado. Né? São 80 questões, né? E para os candidatos que a gente fala que não são cotistas, né? Cotistas são os negros, indígenas e portadores de necessidades especiais. Né? Para esses, exige 50%. Né? Então, das 80, precisa de tirar 40%. E para os demais, o percentual para aprovação é de 70%. Ou seja, o candidato vai precisar acertar 56 questões. Né? Mas eu falo, dessas matérias aí já tem 52, só precisa de mais 4. Mais 4, né? Mas eu, particularmente, eu achei o índice exigido para aprovação alto. Né? 70%. Eu acho que vai ser uma nota de corte alto. Né? Por isso que eu estou assim, ansioso para chegar dia 14 de abril para eu ver o nível dessa prova. Né? Porque, acredito, se o nível for muito elevado, né, nós vamos ter baixíssima aprovação. Eu também fiquei preocupado, né, com 56 questões de 80%, 70%, né? Pode diminuir muito das pessoas aptas aos concursos da magistratura. Isso pode afetar o nível do concurso? Porque é necessário a renovação do quadro, né? Especialmente a primeira instância, né? A primeira instância é fundamental no judiciário. Às vezes a gente olha muito para os tribunais, mas o trabalho está na primeira instância e a gente precisa renovar o quadro de juízes, porque às vezes começam e a gente tem a realidade do Distrito Federal, mas às vezes a realidade do Distrito Federal é bem diferente de outros estados, né? Nós temos Minas Gerais, por exemplo, que tem uma quantidade gigantesca de municípios e eu tenho que ter o juiz lá na comarca e ele tá sendo promovido para outra entrância ou está virando desembargador e eu preciso ter o outro magistrado ali. E eu preciso ter essa rotatividade que esse exame ele pode dificultar um pouco. Né? Assim, eu não percebo dessa forma, Adalberto. Eu percebo o seguinte, que o nível de cobrança, de exigência dos concursos, ele não vai diminuir. A tendência é não diminuir. O que eu acredito que vai ter mais aprovação, né, é justamente porque quem vai fazer a inscrição já demonstrou que está bem mais preparado. Então, vai diminuir o número de inscritos. Isso com certeza. Então, você falar assim, se você... Como você já disse, para esses concursos não tem concorrente, é você e a banca. Né? Mas você tinha um número grande de inscritos. Então, se você inicialmente fizesse uma análise de concorrente, ali está 10 mil candidatos que estão... Eu acredito que não vai chegar a esses números de candidatos para concurso público. Né? Mas vai diminuir o número de inscritos, né? Então, consequentemente, diminui o número de concorrentes, mas eu acredito que o nível de aprovação vai manter ou vai até aumentar. Porque você realmente você vai ter quem está participando é quem já demonstrou um bom desempenho nesse exame, né, para ser aprovado. Então eu acredito que as provas não vão ser facilitadas, então, porque nós vamos ter menor número de concorrentes, nós vamos então facilitar, diminuir a exigência dessa prova para que tenha um maior... Não, acredito que não. Mas eu acredito que vai passar no mesmo... Até porque, sabe por quê? Na primeira fase, sempre tem a nota de corte. Então, são muitos inscritos, né? Você precisava lá dos 60% para aprovar, mas geralmente está sendo aprovado quem tira 70%.
porque exige essa nota e só passa tantas vezes o número de vagas, ou até 200 candidatos. Só vão para a segunda fase ali em torno de 200 candidatos. Né? Então já tinha esse limitador. E vai continuar tendo, porque a resolução 75 não mudou. Então, eu acho que vai chegar mais pessoas preparadas para essa segunda fase. E, então, a tendência é que haja um aumento de número de aprovados ao final do concurso. Essa é a minha expectativa. E na sua experiência, no concurso da magistratura, das 3 fases, qual é a que mais exigente? Assim, quando eu fiz, né, era um pouco diferente a sistemática. Tinha a prova objetiva, né, com esses limitadores também, né? Tinha a prova de sentença e tinha a prova discursiva, mas dias diferentes, né? E aqui agora, hoje, na órbita da magistratura estadual, nós temos duas sentenças, né? A penal, não, temos 3, penal, civil e direito público, administrativo e constitucional. E antes, né, ainda exigia uma sentença em direito empresarial, né? E aqui no DF, o direito empresarial era um dos pontos que mais havia reprovação. Eu, na minha época mesmo, tive vários colegas, que eu era promotor no estado de Goiás, que estava fazendo aqui, né? Muito bom, bem capacitado e tudo. Nas outras disciplinas conseguiu, mas em direito empresarial, porque a gente tem um déficit. Eu, particularmente, tinha um déficit muito grande de direito empresarial na minha formação acadêmica. Né? E não é uma disciplina simplista. E aí, então aí foi retirado. Então isso já foi um ponto que melhorou. Né? Mas voltando aí, eu acredito que é a prova de sentença. É a prova de sentença. Né? É o gargalê, é onde que é mais difícil, né? Porque você está como ali estudante, você ainda não, por mais que você refaça ali revisão, treinando ali, não é a mesma coisa que você chega ali na prova, né? Então são 5 horas ali para você fazer uma sentença, então, né? Então eu me recordo a minha sentença que foi feita, era 3 crimes, 3 réus, né? Pô, é impossível você, em 5 horas, você com tanta coisa para falar ali, né? Para colocar, mas eu acredito que essa segunda fase em si, né? Dentro da segunda fase nós temos a prova de sentença e as questões subjetivas. Eu acredito que ali é onde que tem um maior índice de reprovação, nessa prova de sentença. Bom, tá? E se o senhor estivesse começando a estudar para a magistratura, vai fazer o exame, né? Como que o senhor estruturaria o estudo para esse exame com esse quantitativo de questões e distribuição entre essas disciplinas? Veja, agora que a gente já tem uma noção, né, de que vai ocorrer esse exame ao menos 2 vezes ao ano, né, que é o ideal, ao menos uma vez ao ano é o certo, mas idealmente 2, né, tem como estruturar, né, o seu estudo. É claro que depois que saiu o edital para esse primeiro exame, o tempo era muito exíguo. Então, você mais para aqueles candidatos que já vinham se preparando efetivamente. Não dá... você pode fazer? Pode. Claro que era recomendável até que fizesse tudo ali. Até porque um ponto que eu achei razoável é o valor da inscrição. Né? Estabeleceu ali que o valor da inscrição não pode ser superior a 15% do salário mínimo. Então, nessa inscrição aqui foi R$120. Um preço, claro, valor, mas um preço mais acessível, você poderia fazer, né? E nesse período aqui, né, que saiu lá em janeiro o edital, então tinha praticamente ali 2 meses e meio, dava para você estudar. Aí você tem que ter foco, né? Claro que você iria concentrar o seu maior estudo nessa disciplina com maior peso. Eu, por exemplo, ia ter que estudar processo civil e direito constitucional. Né? E cada um tem sua área de preferência de quando tá estudando, né? Fazendo o seu curso ali. Se eu tenho mais afinidade em penal e processo penal,
nesse período aqui agora, eu dar foco nas outras disciplinas, que eu não tenho tanta afinidade. Né? E essas outras disciplinas que a gente vê com menos frequência, que é lá no início, né? Essas noções de humanística aqui, né? E aí eu buscaria resoluções de questões, né? Que eu acho um método muito válido, né? E aí falando de cada um vai ter seu método de estudo. Mas né? É sempre importante a gente comparar, né? Cada um tem um método de estudo, mas muita gente precisa de uma orientação de como vai estudar, né? Tá. E é fundamental a gente pegar os exemplos que deram certo, né? Sim. Exemplos de sucesso, né? Eu, por exemplo, vou contar aqui um pouquinho, depois a gente volta no Enan novamente, tá? Na época dos meus estudos, né? Então, é uma época diferente, que até a questão tecnológica, de acesso. Então, para resolução de questões, eu comprava livros, né? Tinha livro de resoluções de questões. Né? Hoje a gente tem site que tem lá para resolução de questões. Né? Então, eu trabalhava muito assim. Num primeiro momento, as pessoas não imaginam o quanto importante é você fazer a leitura da lei seca. Né? Então, eu estudava muito direito civil e processo civil. Porque sempre eu gostei mais de penal e processo penal. Direito civil, processo civil, direito constitucional. Eu pegava e fazia leitura desses dispositivos, lei seca. Né? 2, 3, 4 horas, a manhã toda ali lendo lei seca. Aí depois que lia a lei seca, fazia as questões. Aí depois que eu ia para a parte de doutrina. Porque eu já tinha uma base, já estava memorizado, né? Principalmente para a primeira prova objetiva. Já tinha memorizado aquela descrição da lei seca. Então fiz muito isso, estudei assim, porque o meu ritmo de estudo, Adalberto, foi muito intenso. Quando eu me formei, que o meu objetivo era passar desses concursos, foram 2 anos assim, de 97 a 97 e 98, um ritmo muito, muito forte, né? Então, no primeiro ano era 6 a 8 horas por dia, sem dia de descanso. Segunda a segunda. Aí, no segundo ano, eu já diminui para 4 a 6 horas, já reservava o sábado ou domingo ali para dar uma descansada. Desculpe a indiscrição, mas eu não vou resistir, né? Mas eu tinha 15 anos, não é possível. 96, 97. Não. Eu não tinha nem entrado no curso de Direito. Eu falei, o professor tá no formal, não é possível. Ali tava era novo ainda, mas já tá assim com qualidade suficiente para fazer esse concurso. Desculpa, professor, desculpa, mas eu não resisti. Era os 25 anos. Eu tô pensando aqui, mas não é possível, o Wagner tá no formal, que ele fala uma idade, eu tava lá comendo terra ainda. Não, você que é muito novinho, Adalberto. Pois é. Então, aí cada um tem o seu método, né? Eu tinha muito esse método de fazer leitura, de lei seca, depois da lei seca eu já ia para questões, aí depois que eu começava a fazer doutrina. Quando eu estudava doutrina, eu gostava muito de fazer resumo da doutrina, porque na véspera da prova eu pegava o meu resumo para me orientar, porque se é eu que estou resumindo, eu estou tirando aquilo que eu acho mais importante. Então, na véspera de prova, eu pegava só aquele resuminho para dar aquela última lembrada, né? Então, a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje na parte de jurisprudência, e isso é importante, né? É um ponto importante, por quê? Porque se a gente pegar lá no edital, lá na parte finalzinha, quando eles colocam lá o conteúdo programático, eles falam assim, ó: em todas as matérias deverão ser consideradas os enunciados de súmulas, sejam elas vinculantes ou não, recursos repetitivos e entendimento jurisprudencial dominando os tribunais superiores. Então, basicamente, o que eles vão poder cobrar, ou tá na lei seca, ou vai ser jurisprudência. Então, às vezes, nem mesmo posicionamento doutrinário, pelo que está aqui, né? Porque às vezes tem algum assunto, né? Tem algum assunto que às vezes predomina. Se você faz assim, na doutrina, predomina o entendimento contrário daquilo que às vezes tem na jurisprudência. Né? E para fins da prova vai prevalecer. Se tiver um contraponto, a jurisprudência entende assim.
A doutrina tem sim, para a prova vai predominar aquilo que está na jurisprudência, porque essa é a orientação que tem no edital. Eu tinha separado até essa pergunta, exatamente o que eu ia perguntar, né? Isso aqui seria uma boa dica, né? Porque ele já vem colocando, antes de colocar o conteúdo programático, ele lembra, olha, vocês têm que lembrar da jurisprudência, enunciado de súmula, etc, etc. Perfeito. Assim, então você me perguntou, se fosse qual a dica de estudo? Leitura dos informativos do Supremo e do STJ. STJ. Né? Então, ali eles têm... Muito bom, né? Tem aqueles que dividem por ramos de direito, aquela jurisprudência em tese. Então, fazer uma leitura principalmente das últimas súmulas, né? Eu acho que é por aí. Eu já elaborei questões, já fui elaborador de questão de concurso. E eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade, que você para e pensa, bom, eu vou ter que fazer uma questão uma questão objetiva de uma área que não é objetivo. O direito, longe de ser uma ciência exata, então você tinha que conformar uma questão para ter uma resposta, e a resposta tinha que ser exata para que não tivesse questionamento em recurso, etc. Eu sempre tendia a usar a jurisprudência. Né? É a ideia do segundo STJ, segundo Supremo, né? Que você transforma o estudo do direito quase que num estudo exato. Né? E assim, eu acho que o objetivo disso aqui nada mais é do que qual que é a visão dessas cortes superiores? A utilização de precedentes. Como forma de uniformização da interpretação das nossas normas. Então, o que eles querem fazer? E por isso que é importante, para você ter a visão já de magistrado. E eles querem que essa visão do magistrado seja essa, de que você obedeça, né, os precedentes das cortes superiores, para não haver tanta dissonância. Né? Tá certo? Então, por isso que eu acho que assim, é fundamental, né, o candidato ele fazer a análise da jurisprudência das cortes superiores. É fundamental. É claro, né? E aí até a gente vai... Imagine se cai uma questão, né, falando se manter relação sexual com a menor de 14 anos é estupro vulnerável. Né? Teve uma decisão recente, mas né? É a predominante? Não é a predominante. Não é. Né? Então, se você está recordando, mas teve essa notícia agora que não é, né? Foi absolvido. Né? E isso não é, mesmo sendo uma decisão do STJ, não é uma decisão uma jurisprudência predominante dentro daquela corte superior. Então, é por isso que é muito recomendável. Eu sinceramente, Adalberto, se fosse se tivesse feito aqui a inscrição, né, para esse primeiro concurso, que foi um tempo exíguo, né, se a gente tivesse um curso aqui, cara, vamos focar em análise da jurisprudência. Pegariam os temas ali, dissecava aqueles temas com foco no que está decidido no STJ e o STF. É esse o foco do estudo. E não vai ser diferente para os próximos, né? Claro que aí vai ter mais tempo, você vai ler doutrina, né? Tem que ler a legislação, mas sempre focado na jurisprudência. E eu acho que esse vai ser o grande diferencial dessa prova, porque eles querem que as pessoas que sejam escolhidas já tenham essa vocação de obedecer, de acolher os precedentes. Né? Porque hoje nós temos muitos tribunais, magistrados que destoam daquilo que está no precedente. Eu, particularmente, eu acolho muito, quase na totalidade, o que muitas das vezes não concordo, né? Mas assim, enquanto não tiver modificação, enquanto for entendimento predominante, né, eu vou seguir até para dar uma segurança, que é isso que é a coisa mais importante, você ter a segurança jurídica. O tribunal está definindo dessa forma, você está definindo de forma diferente. Né? Embora eu externe meu posicionamento contrário, mas eu tento seguir ao máximo. Já daria um outro bate-papo nosso aqui, que eu também tenho uma ressalva enorme a esse sistema de precedentes. Eu acho que subverte a lógica do sistema judiciário, mas né? é outro assunto, né? Professor, só para finalizar, como a gente está falando do exame nacional para a magistratura, o que o senhor vê como
os requisitos, o que um estudante tem que ter para ser um bom magistrado? Falar, olha, eu quero ser magistrado, eu quero ser um bom... Lógico que todo mundo que ingressa na magistratura ingressa com esse objetivo, né? Eu acho que ninguém vai entrar na magistratura e falar, não, eu vou ser um magistrado mais ou menos, né? Mas o que o senhor acha que a pessoa tem que ter para ser um bom magistrado? Olha, é uma pergunta assim difícil, porque eu acho que é para qualquer profissão, né? Vai muito mais da formação moral de cada um. Para ser magistrado, né, você tem que renunciar a muitas coisas. Primeiro, né? É uma carreira efetivamente de renúncia, né, de questão de um pouco de vida social, né? Você tem que ter uma limitação muito grande, né? Essa questão, por exemplo, por exemplo, um bom magistrado, não ser midiático. Eu acho que uma das primeiras coisas magistrado, quanto menos ele falar a respeito de casos que está sendo submetido a ele, melhor, cara. Você não pode externar seu posicionamento, né? Em qualquer esfera, esfera política, social, né, de opção, você não pode externar, porque é igual a questão lá do César, né? Você não basta ser honesto, você tem que parecer ser honesto também. Então esse tipo de comportamento, né, que eu acho que eu acho mais relevante é o seu comportamento. Outro ponto, não deixar a vaidade subir a cabeça, né? Como magistrado, questão de tratamento, você tem que dar tratamento da mesma forma que você trata promotor, tem que tratar advogado, tem que tratar as partes, né? Não é porque você está ali como presidente daquele ato que você tem que imaginar que é superior a todos. Claro que você tem que ser duro ao ponto que todos ato de presidente, né? Você que vai comandar. Às vezes tem que ser duro, mas não descortês, né? Respeitando todas as prerrogativas do Ministério Público, do advogado, tratamento, dignidade da pessoa. É porque é réu, eu vou destratar. Não, tratamento com... Então, eu acho que é essa visão de humanidade. Eu acho que a palavra certa é você ter uma visão de humanidade, né? De você sentir as dificuldades que tem de cada pessoa de estar ali, né? Muitas das vezes, se coloca uma testemunha ali, a pessoa nunca foi em juízo, né? Começa a falar e já vem o magistrado, já quer, né? Quer enquadrar, quer falar. Não, tranquilidade. Então, eu acho que essa questão de humanidade, de respeito, né? E no momento de decidir em si, você ser, na sua concepção, está sendo ali o mais justo, né? Não fazer o processo por fazer. Terminei mais um processo. Todas as decisões que eu proferi na minha vida, eu proferi com a certeza de ter sido a melhor decisão, né? Foram reformadas? Foram, mas na minha visão, quando eu proferi, eu entendi que era a melhor decisão que deveria ser dada. E não simplesmente para acabar com o processo. Eu analiso o processo com esse viés, sei que estou decidindo ali o futuro, a vida de uma pessoa, né? Fala, mas pena no Brasil, mas um dia de pena a mais, um dia de pena a menos, principalmente um dia de pena a mais, faz grande diferença para quem está lá no sistema carcerário. Então, eu acho que essa preocupação de humanização do magistrado, acho que essa visão que é importante, tá? Por aí. Que ótimo. Professor, queria agradecer imensamente, né? Eu acho que o bate-papo aqui foi muito gostoso, uma manhã aqui de conversando sobre um exame nacional, mas que se transformou numa conversa bem gostosa de ter. O senhor queria fazer algumas considerações finais? Não, só dizer, né, que incentivar, né, esses nossos alunos, ex-alunos, ou quem está nos ouvindo, né, e queira ingressar nessa carreira, né, um passo inicial, mas um passo importante. Eu acho que efetivamente essa prova ela vai
concentrar realmente com as pessoas que estão mais vocacionadas para a magistratura. Eu acho que isso é importantíssimo, né? E falar para eles que dá esse primeiro passo, né? São 2 anos, prorrogar por mais 2, vai ter muito tempo para estudar, para focar. E quem efetivamente passar no ENAM, eu tenho assim, quase certeza que nesse período de 4 anos eles conseguem passar na magistratura, né? E assim, e para ficar claro, né, esse ENAM abrange a todas as magistraturas, né? É a magistratura trabalhista, a federal, a estadual e até a militar. Até a militar, né? Interessante. Até a auditoria militar. Até a auditoria militar está albergada por isso aí. Né? Então, você vai ter um leque muito grande, né, para poder escolher. Depois que eu passei no ENAM, eu posso ainda só focar. Eu gosto mais do direito de trabalho. Eu foco, então, só na magistratura do trabalho. Né? Ainda tem essa divisão lá dentro. Né? Que quem passar no ENAM não vai fazer todos os concursos. Eles vão focar. Né? Tem uns que estão viés mais, quer trabalhar. E assim, é diferente. Uma prova para magistrado federal é diferente da magistratura estadual. O enfoque do conteúdo é diferente. É bem diferente. Né? E aí, só para finalizar, que eu achei um ponto bom também do concurso aqui, é a questão de que, agora com essa resolução, ficou proibido de coincidir provas de concurso da magistratura. Que interessante. Né? Então, muitas das vezes, eu já teve a oportunidade, tô na primeira fase de juiz na Paraíba, mas tô já na segunda fase lá do Paraná. E aí coincide a mesma data. Né? Então, agora, as datas da prova de nenhuma fase não pode coincidir com outra data. Tá? Então, isso aí eu acho que é um ganho para os candidatos, então. É uma coisa até que eu esqueci de perguntar, eu ia perguntar. O senhor acha que as outras carreiras vão acabar seguindo essa mesma linha? Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria? Adalberto, eu acho que vai. Ainda mais se houver sucesso, né, no ENAM aqui. Primeiro a gente tem que ver o número de inscritos, depois o número de aprovados, mas eu acho que o próximo a fazer isso vai ser o Ministério Público. Né? E depois as outras carreiras vão vir também com essa ideia. Né? E a magistratura ela é mais fácil de ter essa ideia, né? E o Ministério Público também, porque a própria Constituição fala que eles têm a estrutura, né, de âmbito nacional. Né? Ela é de âmbito, então seria mais fácil. Mas eu acredito que as demais carreiras também vão vir nesse sentido também. Então, ótimo. Professor, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar conversando com o senhor aqui. Eu acho que é fantástico e poderia repetir o podcast aqui para vários outros temas. Agradecer também a professora Claudine ter solicitado que eu viesse ter esse bate-papo aqui com o professor sobre esse tema que é bastante interessante. E avisar, né, acabar informando que em breve nós vamos ter surpresas sobre o preparatório de exame da magistratura. A professora Claudine, né, e a coordenação de direito está estruturando uma forma de tentar ajudar os nossos alunos nesse exame, nessa fase que é muito importante. Né? E eu acho que aqueles que passam por ela vão ter uma injeção de ânimo muito grande, um incentivo muito grande. É a mesma coisa que acontece quando o aluno passa no exame da ordem, mesmo que não tenha qualquer pretensão de advogar, é muito satisfatório para a pessoa, né? E passar no exame da magistratura também vai ser um choque de ânimo para o futuro, né? Professor, muito obrigado, muito obrigado. Espero que tenha outras oportunidades da gente conversar assim. Eu que agradeço, Adalberto, e estou à disposição aqui de vocês, tá bom? Obrigadão. Nós que agradecemos. Tchau, tchau, pessoal.